Eu acredito que estou gravando o vídeo mais importante daqui desse perfil. E eu quero conversar com vocês algo muito importante. Como você viu na legenda, esse será o meu relato de parto do meu 5º filho. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vinda. Meu nome é Tainá, tenho 5 filhos e estou vivendo o meu 5º puerpério. E eu tenho algumas coisas para te dizer. Então, esse relato de parto. Meu bebê vai fazer 1 mês daqui a alguns dias. E eu disse, eu preciso vir aqui falar com essas meninas, essas mulheres, essas mães e dizer como foi meu parto, né? Eu queria chegar aqui e dizer assim, foi um parto tranquilo, um parto zen, no qual eu tive uma experiência assim, assado. Mas não foi bem assim. Eu vou contar por quê. Eu já estava assim, chegando a 41 semanas. E quem não me conhece, eu tive um parto antes, né? O parto do meu quarto filho, no qual ele nasceu induzido, né? Então a gente passou as 41 semanas e 4 dias e esse menino nada de nascer e a gente foi induzir na maternidade pública daqui da minha cidade. E foi maravilhoso, assim, a indução, né? Não tomei ocitocina, não furei a bolsa, não rompei a bolsa, nada. Foi uma indução muito tranquila. Eu já cheguei com 5 centímetros de dilatação, mas sem nenhuma dor, sem nada. E a gente teve um parto muito tranquilo, muito rápido. E uma experiência maravilhosa. Pausa para essa. Mas eu não queria induzir de novo. A experiência de entrar em trabalho de parto já na maternidade é uma experiência que eu não gostei, né? Eu preferia começar em casa de maneira muito tranquila e ir para a maternidade. E assim eu queria nesse parto, né? E nesse parto também diferente do quarto, eu não iria para a maternidade pública. Eu iria para a maternidade particular. E a única maternidade particular da minha cidade, ela é extremamente cesarista, não tem suporte nenhum para um parto normal. E é uma luta, você parir ali de maneira natural. Então, esse é o contexto da minha cabecinha lá naquelas últimas semanas. Não quero parir de induzido, né? Eu quero entrar em trabalho de parto espontâneo e ir para a maternidade de maneira muito tranquila. E eu não iria mais para a maternidade que é a favor do parto normal, iria para uma maternidade extremamente cesarista e dificílima para ir lá. Então esse era o meu propósito, essa era a minha cabeça naquele tempo. E o que eu fiz para me ajudar e a não passar tanto sofrimento? Contratei 2 pessoas, contratei uma doula e uma enfermeira, para poder me acompanhar nesses momentos de eu não chegar nessa maternidade cesarista de difícil parto normal lá, sozinha. Então eu chegaria com a minha mini equipe, né? Que muitos falam assim, equipe. Que equipe é essa? É aquela que você consegue pagar, né? Porque se eu pudesse pagar, eu pagava um médico, mas talvez nenhum médico me ajudaria nessa situação. Então voltando, cheguei a 40 semanas e 4 dias, 5 dias, perto do final de semana, então tem um porém muito grande aí. Entraria no domingo. E domingo o plantão dessa maternidade é muito ruim. Muito ruim. Se você precisa parir no domingo, desprecise. E eu não queria parir. E isso era na sexta-feira. E eu entrei com minha equipe e disse assim, o que é que a gente pode fazer? Temos hoje, né, a sexta-feira, o sábado e segunda-feira é minha indução. Então o que é que a gente pode fazer? Não quero parir no domingo. Quero parir entre hoje e amanhã, para não precisar de induzir. E aí a gente pensou, faça um descolamento de membrana e toma um shake que vai dar certo. Aí eu fui fazer o descolamento de membrana à noite, muito tranquila, fui jantar com meu marido já para liberar a ocitocina e vamos lá. E aí eu fui induzir, né, assim, fazer o descolamento de membrana, né, que é uma indução, mas não farmacológica, né. E aí eu disse, bora, cheguei lá. Havia tomado shake à tarde, com minhas crianças ali de boas, umas contraçõezinhas top de linha. E aí eu disse, vai dar tudo certo, eu vou parir de hoje para amanhã, sexta para sábado. Que o plantão é massa, tá tudo favorável, vai dar tudo certo. E aí, eu, ingênua, acho que Jesus estava lá dizendo, kkkk, porque não é os nossos planos, mas os planos de Deus, então... E aí comecei. Cheguei lá na maternidade, um médico muito bom, né? E me atendeu e fez, você tá com 3 centímetros de dilatação. Isso aqui você vai funcionar bem rapidinho, você vai voltar ainda hoje.
E disse certo. Fiz o escolamento de membrana, voltei para casa, comecei a sentir as dores, chamei minha equipe e vai dar tudo certo. Estava assim, perfeito. E aí, chegou minha equipe, e a minha equipe, olha, vamos para a maternidade de maneira muito tranquila, porque você vai chegar lá de maneira muito tranquila, não vai chegar aquele arre-arre de parindo, né? E eles vão te atender melhor, tal, enfim. Meu marido, vamos assim mesmo. E eu disse, olha, esse bebê não vai nascer agora, o bebê tá muito alto, ele não vai nascer. Eu sei que essas contrações aqui são contrações dolorosas, mas não chega nem à metade, mas fui para a maternidade. Cheguei lá na maternidade, entrei, tudo normal, sentindo algumas contrações, e a médica me avaliou, estava com 6 centímetros de dilatação. De 6 para 7 ali, forçadamente. E aí, tá certo, vai nascer rápido, entra já no centro cirúrgico. Aí, volta, consegui não entrar no centro cirúrgico, mas entrar no PPP, que fala, né, numa sala lá. Numa sala não, numa micro lugar de parir normal. Achei horrível. Diferente muito da minha experiência no parto público, que é uma sala muito grande, é um quarto muito grande, enfim. Eu fiquei entre várias gestantes de parto cesariana, porque lembrando, essa maternidade é cesarista, né? Então eu fiquei várias gestantes, né? Passou essa madrugada, essa noite que eu cheguei lá, passando por mim, uma sala minúscula, uma sensação de prisão muito grande, que eu não havia experimentado nos outros partos. E eu sabia que ali ia dar merda. E aí, chegando, fui para essa sala. Você pode parir aqui e tal, tem bebê aquecido, enfim. E aí, comecei o meu trabalho de parto lá, as meninas me ajudando, massagem, enfim, coitadas, né? Massagem, posição, vamos, vai conseguir, vai dar certo. E eu lá, empolgada que ia dar certo. Isso era madrugada, aí começou a parar. Isso mesmo, eu estava com 6 centímetros de dilatação e as minhas contrações pararam. E foi parando bem tranquilamente, e foi até que eu estava conversando normal, conversando com a minha equipe, falando da vida, falando das crianças, e a gente conversando ali. E acabou, parou as minhas contrações. E agora? Né? Eu já havia tido um parto que havia começado o trabalho de parto e parado as contrações, e nessa mesma faixa, de 6 para 7, de dilatação, havia parado. Então, eu já sabia que isso de parar era muito normal de mim, né, do meu corpo, e que poderia durar dias. Escuta bem o que eu estou falando. Eu não queria induzir, eu não queria parir num domingo, que é essa plantonista, eu queria parir naquele dia. Eu estava focada para parir naquele dia. Porque os plantonistas eram muito bons, né, muito legais, e estavam naquele ambiente, né, já estava lá, eu não queria voltar para casa. Eu queria parir e sair com o bebezinho lá. Mas parou as minhas contrações. A médica chega lá para umas da manhã, já não tinha mais nada, eu tinha parado. Acho que eram umas 10 da manhã, 8 da manhã, e chegou e conversou comigo. Foi muito sincera e falou assim, olha, temos 2 alternativas. Eu deitada lá, né? Minha equipe já tinha dormido, já tinha descansado, a gente já tinha acordado, a gente tem 2 alternativas. Ou a gente estoura a bolsa, né? Que só falta isso pra nascer. Elas me disseram, só falta isso pra nascer. Ou a gente coloca ocitocina. E aí, essa hora, pasmem, minhas amigas, eu chorei. Eu chorei porque eu não queria passar por aquilo daquela forma. Lembra que eu não queria induzir? Eu não queria chegar a 41 semanas e induzir. Então, justamente, a indução é essa, né? A ocitocina, o rompimento da bolsa. Eu não queria isso. E a minha lágrima desceu naquele momento. E eu disse, não. Eu não quero isso. Aí ela me deixou sozinha com a minha equipe. Depois minha equipe saiu, eu fiquei com meu marido. E meu marido, não, vamos, vai dar certo, não sei o que. Eu disse, olhe bem pra bola do meu olho. Olha, a gente acontece isso. E eu fui muito clara com meu marido. Se a gente optar por isso, a gente não sai mais daqui. Se a gente optar por isso, de rompimento de bolsa, o bebê tá muito alto. Eu sabia, ele não tinha entrado na pelve ainda, ele não estava no extremo da pelve para nascer de maneira, né, mais tranquila. A gente rompe a bolsa, eu não saio daqui. Eu vou ter que ficar tomando antibiótico, porque eu tava com aquela bactéria. E aí, se eu tenho que romper a bolsa, e ele não vai nascer assim, porque ele tá muito alto, ele não vai descer porque a bolsa rompeu. Ah, mas podia descer, mas não ia descer, porque eu conhecia meu corpo. E aí tinha a opção da ocitocina.
E aí eu disse, vai desacelerar o coração do bebê, porque ele tá alto, né, com bolsa rota, vai desacelerar o coração do bebê. Em poucas horas, a minha perspectiva de um parto natural ia morrer. Ia pro... Ah, mas podia dar tudo certo. Podia dar tudo certo, ser uma experiência muito tranquila. Mas eu sabia que, diante da minha circunstância, de estar ali, rodeada de gestantes que iam parir cesarianas, diante de estar nas mãos dos plantonistas, que não estão nem aí para você, estão nem aí, querem fazer cesariana de boas. Diante de toda, eu estava cansada, eu já estava com fome, eles não liberam comida facilmente. Eu já estava no centro cirúrgico, eu não podia caminhar, não podia descer, não podia fazer nada. Isso eu perguntei, né? Tudo isso. Não podia fazer nada. Então, eles iam fazer cansar, né? Então, o que eu senti ali naquele momento é que eles iam me fazer cansar. E me fazendo cansar, eu iria optar por uma cesariana, porque eu estava cansada, com fome, enfim. E aí, eu fui e falei para a médica, olha, você falou 2 opções, a minha doula me apoiou também, assim, tá, e você tem tempo, né? Então não precisa ficar afoito agora, você tem tempo. Então eu disse, vocês me internam e daqui por diante, eu internada, eu consigo comer, eu consigo receber visita, então eu consigo receber meus filhos, eu consigo ter um chuveiro, porque lá na sala que eu estava, o chuveiro, que era a parte que eu poderia entrar na Portolândia, me concentrar maior, porque estaria mais longe das grávidas lá, havia queimado, né? Enfim, uma maternidade particular, tá? Não é uma pública que estou falando, parece, né? Mas não é. E havia queimado. Então, se eu ficasse internada, na minha cabeça, eu teria um chuveiro, né? Eu teria visita, então eu podia receber meus filhos, liberar a ocitocina, eu podia comer o que eu quisesse, podia chegar o shake, né? Eu podia tomar o shake novamente. E ali eu ficaria num processo mais tranquila. Mas eles disseram que não, porque era protocolo da maternidade, quem tivesse com ácido 6, 7 centímetros não poderia sair do centro cirúrgico, não poderia ficar internado. E aí eu me senti encurralada ali, né, presa, e eu tomei a decisão de ir embora. Então eu fugi da maternidade. Eu disse, eu vou me embora daqui. Aí a médica olhou assim, ficou meio surpresa. Mas se você consegue, eu disse, não, eu acredito que vocês vão vencer pelo cansaço. Então, vocês vão partir para uma cesariana porque realmente parou a contração. O bebê está alto. Pode fazer o que for, o bebê não vai nascer. Eu conheço o meu corpo. Vai parar aqui. Pode durar dias essa parada, né? Então, eu pedi e assinei. Eu não queria assinar, eu não queria sair dali sem meu filho. Eu não queria tomar essa responsabilidade para mim, né? De sair da maternidade com 6 centímetros de dilatação e qualquer BO que acontecesse era problema meu. Eu não queria isso, né? Mas aí eu precisava fazer. Já que eu estava lutando para o meu parto normal e já conhecendo o meu corpo, já sendo o 5º filho, né? Então eu sabia como é que ia acontecer. Eu sabia que eu podia parir normal. Então é isso que eu quero deixar claro aqui. Que muitas mães de primeira viagem podem achar que não vai conseguir, mas o seu corpo sabe, né? O seu corpo sabe, só falta acessar essa capacidade. E eu já havia acessado em 4 partos. E eu disse, não, vamos embora. Peguei minhas trouxas, desci do elevador triste. Tainá, qual é o sentimento seu naquele momento? Tristeza. Estava muito triste, porque realmente eu queria que nascesse naquele dia. E isso era sábado pela manhã, fui para casa, fiquei com os meus filhos. Imagine para 4 crianças entenderem que a mamãe foi para a maternidade e voltou sem o bebê. Eu disse porque não era a hora e ficamos ali, descansei, comi, dancei, brinquei com minhas crianças, liberei a ocitocina. E aí fui no final da noite do sábado, fui para a casa da minha avó que havia parido 12 crianças. Então ela pariu 12 filhos de maneira natural. Então vou lá na minha geração, né, na minha árvore genealógica e vou conversar com ela. Esse foi um momento muito importante, porque eu ganhei forças. E ela disse assim, olha, Thay, o bebê tá alto, amarre, quando começar as contrações, amarre um pano, que o bebê vai descer. Amarre o pano e peça pro seu marido puxar, que vai descer, que já aconteceu isso comigo, no tal parto, tal, enfim. Contou a história dela, enfim, desse parto, e ela disse que foi um parto demorado, foi um parto mais arrastado, parecido com o meu. E aí, nesse momento eu já não estava sentindo mais nada. Contrações que vinha com muita intensidade, mas era muito espaçada. Tipo assim, eu passava
horas para vir outra. Então eu descansava nesse meio tempo. Foi como minha enfermeira diz, você teve a analgesia natural de Deus, né? Então você teve uma pausa no seu trabalho de parto. Quem não gostaria, né? Daquele parto intenso, teve uma pausa e retornar depois de alguns dias. Então tinha a analgesia natural, mas a minha cabeça era muito difícil querer aquilo, né? Eu queria que nascesse logo, engatasse logo e fosse logo, enfim, para eu passar por aquela situação e começar uma nova etapa, né? Na minha história, na história do meu filho. E eu disse, mas eu não queria fazer isso nada artificialmente, eu queria que fizesse natural. Então a minha avó falou isso e ela disse, olha, pela sua barriga não nasce hoje. Ai, não nasce essa madrugada, ela vai nascer no domingo de noite. Assim, então dá para eu ir para missa. Era a alegria que ela disse, dá, só não escolha ir para missa de noite, porque vai nascer de noite. E aí eu voltei para casa super feliz, né? Porque eu tinha renovado as minhas forças. Eu sabia que estava tudo certo comigo, estava tudo certo com o bebê, vai dar certo. E aí o que eu fiz? Fui para casa, descansei. Amanheci no outro dia, eu não consegui ir para a missa de manhã, então fui para a missa à noite. Eu fiquei descansando pela manhã, eu fiquei naquele processo, né, de descansar, dormi bastante, descansei, fiquei com as crianças, liberei a ocitocina e fui para a missa às 6 horas. Quando eu saí de casa, começaram as contraçõezinhas, mas nada como não tivesse acontecido no sábado, na sexta. Tava tudo muito tranquilo. Fui para a missa, no meio da missa começou algumas coisas mais ritmadas ali, mais intensas, mas nem muito assim, muito não. Já estava com vontade de vomitar, já estava meio, né, querendo fugir dali, mas eu disse, não, eu vou precisar receber Jesus, porque eu só saio daqui sem receber Jesus, que Ele vai me dar forças. Então eu já fui para receber a Eucaristia chorando, assim, Senhor, me ajuda, porque eu quero parir normal, eu não quero induzir, então a indução já seria na segunda-feira, né? Eu não queria induzir, eu queria que tivesse um parto normal e fui chorando ali, né? Todo mundo da igreja já assim, né? Essa mulher vai parir aqui. E aí fui muito emocionada, recebi Jesus, eu disse, meu Deus, é a força que eu precisava. E aí eu já saí dali com as contrações mais legais. Vim pra casa, não sentia mais meu bebê, né, mexer. Então, do jeito que ele tava, ele parou de mexer. E ele ainda estava alto. E aí o que eu fiz? Amarrei o pano na cintura, como minha avó disse. Amarrei uma toalha na cintura, mandei meu marido puxar e vai nascer. E aí ele encaixou. Mas ele não tinha descido ainda suficiente para entrar em trabalho de parto, assim, né? Acelerar o trabalho de parto. Aí o que eu fiz? Não tinha descido o suficiente para um trabalho de parto, né? E aí eu chamei a minha equipe e disse, o bebê não está mexendo, como é esperado, venha avaliar. Venha avaliar, porque ele não está mexendo como esperado. E aí a equipe, minha enfermeira veio, rapidamente eram as 8 e pouca ali da noite. Eu entrei no chuveiro, saí do chuveiro, o chuveiro não estava funcionando. Nessa fase não estava funcionando de maneira nenhuma. E aí eu entrei, saí do chuveiro, a minha enfermeira chegou, ela avaliou, né, realmente o bebê estava bem, né, estava, graças a Deus, estava tudo bem. A minha doula logo depois chegou também, eu não vi muito ali naquele processo, porque as contrações que vinham, eu falava assim, eu preciso aproveitar essas contrações, porque pode parar. E aí eu pedi para minha enfermeira fazer o exame de toque, e ela tristemente disse, estava com 6/7. Então, eu não tinha evoluído nada desde que eu saí do hospital, não tinha evoluído nada, já estava do mesmo jeito. Então, todas as contrações que vinha, eu tomava fôlego e mentalizava, eu vou conseguir, esse negócio não vai parar. Esse negócio não vai parar. Então eu me concentrava e pegava força diante da minha contração, pegava força ali e dizia, esse negócio não vai parar. Eu vou conseguir. Não é possível que esse negócio vai parar, porque eu estava com o mesmo centímetro, então podia parar de qualquer jeito, né? Podia parar a qualquer hora. Eu disse, não é possível, eu vou conseguir, não é possível. Então, toda contração que vinha, eu pegava força. Isso eram as 8h30, por aí eu pegava força, ó. Eu já estava transtornada, porque eu queria parir, então eu estava com raiva. Então, não foi um parto que eu diga assim, eu respirei, eu tive um parto tranquilo, não, foi um parto da raiva, na raça, porque eu disse, isso aqui não pode parar, porque ele vai nascer, ele vai ter que nascer de um jeito ou de outro. E aí, meu marido fazendo massagem ali, a doula fazendo massagem, a gente botou a música, botou tal. E aí ele fez, puf, desceu. Aí eu disse, vai nascer. Eu disse, a minha enfermeira, ela assim, então vamos pra maternidade. Eu disse, não, vamos fazer exame de toque.
porque eu queria ir já nascendo, né? Eu não queria ir chegar lá às 6h07 de novo, eu com essas contrações. E aí, quando ela mediu, isso já tinha passado algumas horas, assim, né? Era do meu primeiro toque, foi umas 8h30, por aí. Já eram umas 9h15, 9 por aí. E aí tava 9h10. Tá, ainda vamos. Eu disse, espera aí, vamos se arrumar. Vamos aqui devagar, porque o negócio tá pegando. Eu tô com muita raiva. Eu tô com de matar uma, assim. Então vamos devagar. É meio assim. Só que eu não tava falando assim, com o jeito que eu tô falando com vocês. Eu estava falando de um jeito mais alterado. Eu já estava assim, a leoa que vai nascer. Vai nascer na base da raiva. Porque na base da calmaria, como estava sendo na outra, quando começou e parou, não estava adiantando, né? Então eu tinha que parir de outra forma. Tenho que parir na base da raiva. E aí eu cheguei, aí a gente se arrumou e tal, e eu fui devagarzinho, aí veio mais uma no meio do corredor aqui de casa, os vizinhos já estavam ali alucinados, porque eu já estava, cara, não, daquele jeito, né? Tava gritando daquele jeito, não estava tranquila, não estava bem, plena, não estava assim, suave, não estava gritando. Aí o vizinho chegou, aí eu estava no meio do carro já para entrar, a bolsa, puf, estourou, né? Eu já vi o semblante da minha enfermeira, né? Que só faltava isso para nascer. Nunca havia estourado antes, né? Na minha vida, assim, que eu tinha visto, assim, a bolsa fazer plof. Achei o máximo. Aí o vizinho saía na rua, assim, que ajuda, ele era médico, meu marido, não! Devia dizer assim, venha meu filho, venha, vamos fazer parte dela aqui, né? Aqui. Mas enfim, a gente não tinha se ligado que ele era médico. E aí entrei no carro e fui. Foi até que um trajeto muito tranquilo, né? Muito perto. Foi um trajeto muito tranquilo, consegui chegar lá, cheguei. A galera da enfermaria, da recepção, era a mesma que tinha me visto na quinta-feira em chegar. Então já estava assim, olha, a todo vapor. E aí era mesmo plantão das enfermeiras, então ela já sabia, conhecia, Josi já tava, escutou de lá de cima, ó, e eu gritando, ela já veio, já tá indo. Ela disse que ia parir no plantão, olha ela. Só que era um plantão ruim, né? Não era um plantão que me deixava tranquila. Então eu precisava ter essa força um pouco a mais, raciocinar um pouco a mais. Não dava para viver um trabalho de parto tranquilo, porque os plantonistas que estavam ali presentes eram muito ruins. E eu já sabia disso, então eu já cheguei lá na base do ódio. Então eu mandei todo mundo calar, né? Assim, as enfermeiras, vamos devagar. Até minha doula perguntou, o que você fez com as enfermeiras? Porque elas não queriam aparecer na sua sala. Porque realmente eu estava ali para favorecer elas, assim, né? Eu ia ajudar elas, mas não era no tempo delas, era no meu tempo que a dor parasse. Porque que tava sentindo dor era eu. E eu não tava querendo respirar, eu tava querendo matar um. Então eu tava na base do ódio. Que eu já tinha saído daqui de casa na base do ódio. Entrei no centro cirúrgico, que lá, né, essa maternidade maravilhosa, só que não, só nasce no centro cirúrgico. E aí, aquelas luzes, aquelas coisas, aquela maca estreita, aquela situação desconfortável demais. E eu disse, entrei e não nasceu. Vai demorar. Aí eu cheguei já na minha cabeça, vai demorar esse negócio, esse Paranauê. Olhei para redor, a pediatra estava no fim do mundo, a obstetra estava no feed, lá no fim do mundo. Minha equipe, a minha sorte, que eu tinha 2 pessoas comigo, além do meu marido, que bancaram aquela situação, ficaram perto de mim, e eu olhei para elas e disse, eu quero analgesia. Por que, Tainá, você pensou na analgesia naquele momento? Porque eu olhei a situação, ninguém estava preparado para receber o bebê, então ninguém botou luva, ninguém botou nada. Então vai demorar. Mesmo sabendo que já estava no canal lá, então ia demorar. Eu via sair da maca, de 4 apoios não estava dando, fiquei em pé. Olhei toda a situação e disse, eu quero analgesia. Aí minha enfermeira, não, jamais. Aí a doula, não, Tainá. Eu disse, então tá nascendo, né? Ela tá nascendo, né? Mas ninguém botou luva. Porque eu tinha uma experiência quando estava nascendo, no parto do Joaquim, meu último parto, eu não precisei dizer que estava nascendo, eu estava deitada, tranquila, todo mundo chegou. Todo mundo botou luva, todo mundo preparou, todo mundo que eu falo, enfermeiro, pediatra, duas técnicas. Então todo mundo entrou na sala, até eu achei estranho, porque entrou muita gente, estava aquele processo, botou luva e ficou aguardando. Lá, ninguém fez nada. Eu olhei assim, então vai demorar. Analgesia, por favor.
eu estou aqui no particular, eu quero já aproveitar. Aí ela disse, não, vai nascer. Então tá nascendo, mas ninguém se preparou. Ninguém se preparou para aquele momento que ia nascer. Eu em pé fiquei. Na parte do expulsivo eu não sinto dor. Eu fico calada. Eu fico só esperando. Porque ele vai descendo, ele vai pressionando meu ânus, e aí vai pressionando ali e eu fico só aguardando. Aquele cocô, né, que quer sair, né, você não pode forçar, você tem que ficar esperando, senão vai rasgar tudo. Então eu fiquei esperando ali o processo. E Tainá, foi quantas contrações? Foi em 3 contrações que nasceu? Não sei, porque eu não medi as contrações. Naquele momento eu só esperei, né? Então eu esperei, vinha embora e aí a bolsa havia estourado 9h40. O processo da minha casa até a maternidade é uns 10 minutos aí. Entrei, ele nasceu 10h15 da manhã, ou da noite, né? Do domingo, do plantão. E aí, ele veio nascendo. Só que os meus bebês, eles nascem de uma vez. Eles não nascem a cabeça depois, né? Para o povo se preparar. Não, ele nasceu tudo de uma vez. Então, a minha sorte, a minha graça, lembra que no início da minha gestação eu falei assim, eu preciso de 2 pessoas? Foi porque minha enfermeira, minha doula estava me apoiando aqui atrás, né? Estava ali na massagem, enfim. A enfermeira estava na minha frente, então ela estava só de enfermeira, né? Ela estava ali só olhando. E meu marido na minha frente me segurando. E eu parei em pé, e rápido, que a minha enfermeira não conseguiu botar luva. A equipe nenhuma deu assistência. Então ele ia ali para Deus e o mundo, porque ele ia cair todinho no chão. Se não fosse a minha enfermeira, né? Um grande beijo para dona Letícia, assim, foi sensacional. Salvou a vida do meu filho, né? Porque ele ia no chão. E nasceu, né? Ela não tava nem com luva, nem com nada. Foi uma rapidez, os 3 ali de segurar o bebê. E graças a Deus deu tudo certo. Eu consagrei a São José nesse momento. Tem um vídeo aí que minha doula conseguiu fazer. Eu consagrei a São José, consagrei a Jesus, eu consagrei a Nossa Senhora. Naquele momento foi muito emocionante, porque eu lutei muito contra o sistema. Eu lutei muito, foi muita luta. Ele nasceu na raça, na luta, no suor mesmo, na base da leoa mesmo. Não teve, foi silêncio, foi em paz, foi tranquilo. Não, foi suave, não foi. Eu achei que estava vivendo a maior emoção do meu ano, mas depois disso teve muita coisa. E deu tudo certo. Foi um momento muito bonito, né, que botaram em mim. Apesar, né, da equipe ser, deu tudo certo. E eu digo assim a vocês, não desista. Vão fazer você cansar, como fizeram comigo. Vão fazer que você desista desse seu parto. Ele nasceu natural, não precisou estourar a bolsa, não precisou de analgesia, não precisou de nada. Não tive ponto, não tive laceração, foi uma laceração muito superficial que logo depois... acho que a médica nem sabia o que era laceração, enfim, abascado. Então nasceu lindamente, não tive problemas nenhum, eu tive uma pega 100%, não tive estresse, né? Não tive aquela, estourou a bolsa, agora vai ter oxitocina, não teve nada. Então eu consegui, lutei contra o sistema. Tomei a força de uma leoa das minhas gerações, tomei uma força da minha avó, trouxe ela no meu parto para honrar a história da minha família, de partos muito bem sucedidos, de nascimentos muito respeitosos. E eu honrei ali, na base que nasceu meu filho. Foi uma gestação muito difícil, assim, no sentido de carregar 5 bebês nesse bucho. Já tá meio fraquinho. Então, passamos por situações muito complicadas, emocionalmente. Mas eu consegui meu parto. E eu quero dizer a vocês que vocês podem conseguir seu parto todo. E é isso, esse é meu relato de parto do meu 5º filho. Acho que é o vídeo mais longo que vocês vão ver aqui, né? E é isso. Continue me acompanhando, que estou aqui compartilhando essa nova experiência, nova missão de Semente 5.